Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu espero sinceramente que esteja. Bom, hoje é domingo, domingo de carnaval, né? Dia 2/3 de 2025 e são exatamente agora 18h41. Eu espero que quando você veja esse vídeo, que vai estar postado no YouTube, vai estar postado também lá no Facebook, no Instagram, links vão lá para o meu status do WhatsApp. Espero sinceramente que você veja até o final, né? Vamos falar de um assunto muito importante hoje aqui. Existe uma doença chamada de osteoporose que cientificamente está comprovado que ela ataca uma em cada 3 mulheres após os 65 anos de idade. Ou seja, existem muitos fatores de risco para contrair essa doença. Porém, o fato de ser mulher é um dos fatores mais agravantes, né, para contrair essa doença que é a osteoporose. Bom, e o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença do osso caracterizada pela diminuição, né, ou pela falta da densidade óssea, ou seja, o osso torna-se mais fino e poroso. Essa alteração enfraquece o osso, tornando mais suscetível à fratura após algum trauma ou até a fraturas espontâneas. Quem tem osteoporose é porque perdeu a densidade óssea, a massa óssea. E o que seria essa densidade óssea, essa massa óssea? Dentro do nosso osso, na parte interna, tem uma coisa que nós conhecemos bem como tutano, né? Você já partiu um osso de boi, por exemplo, você já viu que dentro do osso tem o tutano. Aquilo é a massa óssea, aquilo é a densidade óssea. Aquilo ali é o que dá sustentação ao osso, né? E o osso, ele sempre é um osso novo, ele sempre está se renovando. Nós temos células que trabalham diretamente com os ossos, que são as células chamadas de osteoblastos e osteoclastos. Elas têm funções diferentes, mas trabalham em conjunto. As células osteoclastos, todos os dias, 24 horas por dia, o tempo todo, ela está retirando da parte óssea do corpo humano o osso velho. Ao passo que a célula osteoblastos está colocando um osso novo. Nós temos na nossa corrente sanguínea constantemente o cálcio circulando na corrente sanguínea. E as células osteoblastos têm essa função de pegar esse cálcio que está na corrente sanguínea e conduzir para o osso. Então, ao passo que uma retira o osso antigo, a outra célula repõe o osso novo. O problema é que após os 30 anos de idade, principalmente no caso das mulheres, né, há um declínio hormonal. Então, a partir dos 30 anos de idade, mesmo não estando na pré-menopausa, mesmo não estando no climatério, mesmo não estando, tá? Não é necessário, isso é importante saber, não é necessário que a mulher esteja no climatério ou que ela esteja na pré-menopausa para ela ter o declínio hormonal. Então, o declínio hormonal na mulher, no ser feminino, ele acontece já a partir dos 30 anos de idade. É claro que quando a mulher entra no climatério, entra na fase da pré-menopausa, esse declínio ele aumenta, né? Ele fica aumentado, mas a partir dos 30 anos de idade já há uma perca de massa óssea, já há uma perca da densidade óssea, exatamente por conta do declínio hormonal. Então, a partir dos 30 anos de idade, o estrogênio da mulher começa a diminuir, o estradiol começa a diminuir. A progesterona começa também a diminuir, o que impede também o folículo estimulante de atuar. Bem como a testosterona, que apesar de ser um hormônio masculino, também está presente no organismo da mulher, também começa a diminuir. E com a diminuição desses hormônios, diversos problemas de saúde começam a aparecer. E logo ali no início, um desses problemas que aparece é a osteopenia. A osteopenia é uma doença que vem antes da osteoporose. E essa tem cura, essa tem reversão. Então, quando é descoberta a osteopenia ainda no seu princípio, você consegue entrar com a cura, você consegue entrar com a reversão do problema. Mas uma vez que ele
progride para a osteoporose, aí se torna uma doença autoimune que não tem mais cura, né? Mas é possível também se fazer a remissão dessa doença. É possível que você conviva com a osteoporose, né? Com ela feita a remissão, e que você não desenvolva nenhum sintoma, sinais ou sintomas que te prejudique, desde que o tratamento seja feito corretamente com as vitaminas, com os hormônios e com os minerais e aminoácidos que precisam serem utilizados. Então, o que foi que eu fiz para esse nosso estudo de hoje, para esse nosso aprendizado de hoje sobre essa doença, que eu usei um tema de osteoporose, uma doença silenciosa e mortal? Eu fiz um resumo, né? Eu fiz uma revisão de 3 sites científicos que eu uso muito, eu uso bastante. Não só eu, a maioria dos médicos, dos enfermeiros, a maioria dos terapeutas usam esses sites como referência, né? Não só para aprendizado, mas também para tratamento. Então eu estou falando do Google Acadêmico, um dos maiores sites de pesquisas médicas do mundo, onde a maioria das pessoas que trabalham com saúde utilizam. Eu estou falando do PubMed, que também é um site onde diariamente, constantemente, 24 horas por dia, estão se lançando estudos que foram feitos e são cientificamente testados e comprovados. E também estou falando da plataforma Cielo.com, que é uma plataforma também muito famosa, de muito conhecimento a nível mundial e de grande, alta confiabilidade. Então esses 3 sites de estudos científicos, né, de testes que foram feitos e que foram resumidos e foram revisados e são lançados nessa plataforma, são plataformas bem conhecidas e são plataformas bem confiáveis. Então ela deve ser usada para quê? Para que essas plataformas devem ser usadas? Primeiro, para se estudar, para se aprender, né? E depois para se aplicar, porque ao mesmo tempo que é feito o estudo e que é demonstrada a forma como a doença chega até a pessoa, como ela se desenvolve, também nesses estudos, são nesses estudos relatados a forma de tratamento. E aí a gente tem um grande problema aqui, é que a classe médica, num contexto geral, principalmente da alopatia, segue um protocolo médico e geralmente não segue essas informações que estão nesses sites científicos. E nós que somos terapeutas, terapeuta holístico, terapeuta homeopata, terapeuta fitoterápico, enfim, nós que somos terapeutas e alguns médicos também já estão aderindo a essa forma natural de tratamento das pessoas, que é a ciência natural baseada em evidências científicas, estão utilizando esses métodos que foram utilizados nesses testes e que deram certo. E como é que a gente sabe que eles deram certo? Bem, a primeira coisa que é feito numa revisão como essa é que seleciona-se um grupo de pessoas para fazer um teste com uma erva, com um produto. E primeiramente, esse teste é feito em laboratório, né? É in vitro, como a gente chama. Depois ele é feito em vivo, em animais, né? Principalmente os ratos, né? Que são muito utilizados em laboratório. E depois ele é feito também em humano. Quando ele chega nessa terceira fase, né? Primeiramente lá in vitro, no laboratório, depois em vivo, nos ratos e depois no humano, e ele dá certo nas 3 etapas, ele pode ser aplicado para um grande número de pessoas como tratamento. Então, todos os tratamentos que eu utilizo, por exemplo, na terapia holística, eles são tratamentos comprovadamente científicos, né? Ou cientificamente comprovados. Nós não utilizamos nenhum tipo de medicamento dos quais utilizamos que são naturais, que são bioidênticos e que são ativos para teste. Não, nós não fazemos isso. Nós aplicamos exatamente aqueles remédios, né, a terapia medicamentosa de remédios, de suplementos que já foram testados em humanos e que deu certo, e que está aprovado cientificamente. E que no Brasil, por exemplo, é aprovado tanto pelo Ministério da Saúde como pela Anvisa. São fitoterápicos, são remédios homeopáticos, florais, que estão aprovados cientificamente e que são legalizados para o uso. É bom deixar isso bem claro. E na osteoporose existe um protocolo, não, mais de um protocolo, vários protocolos que podem ser aplicados
dependendo da condição em que a pessoa está na sua doença, o desenvolvimento. Então, baseado nisso, o que foi que eu fiz? Eu separei 7 perguntas, estudando dentro desses sites, né, vendo algumas revisões, várias revisões, e eu separei 7 perguntas que eu acredito que são o suficiente para nós entendermos sobre a doença, para nós entendermos como ela começa, aonde ela pode chegar e qual o tratamento que pode ser feito. É interessante ver isso, que quando você faz um estudo de caso, esses estudos de casos que estão lançados aí nessas plataformas científicas, você vê o efeito surtindo de uma forma muito ativa. E aí na experiência clínica também, que eu tenho aqui com alguns pacientes, você vê também a pessoa melhorar e melhorar significativamente e em pouco tempo. A pessoa está com problema de osteoporose há anos a fio e se tratando, né? Tomando remédios, tomando injeções, fazendo fisioterapia, alguns outros tratamentos, e a coisa não funciona, a coisa não anda. Quando você entra com essa terapia medicamentosa, com essa ciência, né? Com essa medicina natural baseada em evidências científicas, e você começa a aplicar esses hormônios, essas vitaminas, esses minerais, esses produtos, né, que a terapia se utiliza, a terapia holística se utiliza, você começa a perceber que a melhora é significativa e é rápida, não é demorada. Tá? Então eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou estar lendo aqui, tá? Porque essas perguntas foram tiradas desses sites e foram colocadas aqui à parte, eu mesmo redigi, né, uma revisão feita por mim, e eu queria ler com você e eu queria que você entendesse cada ponto dessas perguntas, como elas são importantes para que a gente tenha, primeiramente, uma prevenção, porque, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. A terapia holística, ela não trabalha com doença, ela trabalha com saúde. As técnicas integrativas complementares, elas não foram criadas para trabalhar com doença, elas foram criadas para trabalhar com saúde. É claro, eu sempre repito isso e vou repetir sempre. É claro que a maioria das pessoas que vêm até mim já estão doentes. Então é óbvio que a gente vai trabalhar para fazer a remissão dessas doenças. Se possível, a cura, claro, né? A reversão. Se não possível a cura, a remissão. Trabalhar a base, trabalhar o alicerce do problema, né? O chão do problema, para que a pessoa tenha essa doença como remissão e para que esses sintomas e sinais que tanto incomodam cessem. Mas não adianta trabalhar só com sintomas e sinais, não adianta só reparar o telhado. A gente tem que reparar primeiro o alicerce. E aí, uma vez reparando o alicerce, de baixo para cima, tudo vai ser reparado. De dentro para fora, tudo vai ser reparado. Então é necessário ter um pouco de paciência, é necessário entender o processo, é necessário entender a caminhada, seguir aquilo que a gente está orientando para ter sucesso. E como eu falei, o sucesso é rápido, é garantido e é rápido. Mas é preciso que você tenha um esforço e siga passo a passo aquilo que a gente está orientando. É de suma importância que isso aconteça. Mas vamos lá, direto para as perguntas. A primeira pergunta diz assim, quais são os fatores de risco para desenvolver osteoporose? Quais são os fatores de risco? Existem alguns fatores de risco? Sim, existe. Por exemplo, história familiar. Quem tem uma história familiar de osteoporose tem uma tendência também a desenvolver. Mas por quê? Porque a osteoporose é uma doença hereditária? Não. Porque a história familiar conta muito a respeito dos costumes que a família tem. Costumes do que come, costume do que bebe, costume da frequência médica, costume da frequência de exames. Então, se a mãe ensina para o filho e para a filha uma forma de vida e ela segue, e essa filha também ensina para a sua neta como a sua mãe o ensinava, você já tem 3 gerações de pessoas aqui que seguem a mesma forma de alimentação, que seguem a mesma forma de cuidado com a saúde, que seguem a mesma forma de como olhar o mundo, de como enxergar a vida. Então, não é que a doença é hereditária e passa de mãe para filho, de pai para filho. É que o costume que leva as famílias, que levam as gerações a seguirem aquilo que aprenderam, acabam fazendo com que a pessoa seja algumas vezes negligente na forma de como tratar a sua saúde,
não tendo primeiramente o conhecimento de como tratar, e segue aquilo que mamãe seguiu, segue aquilo que vovó seguiu, segue aquilo que papai seguiu, que vovô seguiu, e acabam que a forma de história familiar faz com que a osteoporose seja uma doença que passa realmente de geração para geração. Porque a pessoa continua seguindo aquele paradigma e ele não quebrou o paradigma. Mas uma vez que você se trata antecipadamente e quebra esse paradigma, você faz com que isso na tua vida não aconteça mais. Ou quando acontecer, aconteça muito tardiamente, né? Ou que se você já aconteceu estar com a doença, você vai se tratar, vai fazer uma remissão dessa doença e vai viver bem. Então, o histórico familiar conta muito. A raça branca ou asiática também conta muito. Então, a pessoa que tem pele muito branca, raça asiática, conta muito também para que a osteoporose seja uma doença que possa acontecer em sua vida. Isso por quê? Por causa da falta da vitamina D. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente, do hormônio D, né, que nós conhecemos como vitamina D. Né, o baixo peso, a pessoa que é muito magra, a pessoa que tem peso baixo a vida inteira, nunca conseguiu desenvolver um peso ideal para a estrutura do seu esqueleto, também pode correr o risco de ter osteoporose. O uso prolongado de medicamentos, isso aqui é muito importante. Eu estou para fazer uma live também sobre intoxicação medicamentosa e eu vou fazer isso talvez essa semana que vem agora, tá? Muito importante. Mas o uso prolongado de determinados medicamentos, tais como corticoides, heparina, anticonvulsionais, esses medicamentos que nós usamos no dia a dia, né? Qualquer inflamação, nós usamos corticoide, né? A heparina, os anticonvulsionais, que são muito utilizados também para pessoas que têm epilepsia, enfim, são medicamentos que podem também enfraquecer o osso e causar a osteoporose, né? Alimentação deficiente de cálcio e vitamina D também pode causar osteoporose. Alcoolismo, tabagismo, o excesso de café. O excesso de café também pode causar osteoporose. Agora, todos esses fatores de riscos juntos é uma mínima porcentagem que pode causar. Mas todos esses fatores de risco juntos, eles são menor do que o fator de risco simplesmente de você ser mulher. E é aqui que eu queria falar com você muito seriamente a respeito disso. Como eu disse no começo, a partir dos 30 anos de idade, você, mulher, você mãe, você que já teve os seus filhos, ou que ainda terá os seus filhos aqui para frente, que uma mulher com 30 anos está muito nova, muito, é uma moça com 30 anos de idade. Você começa, tendo ou não entrado no climatério, você começa a ter o seu declínio hormonal, a sua perca de hormônio. Teu estrogênio, teu estradiol, o progesterona, você começa a ter o teu hormônio folículo estimulante diminuído. E aí várias doenças começam a despontar por conta disso. A mulher não pode deixar de ter o seu hormônio equilibrado. Hormônio, gente, é vida. Sem hormônio você começa a ficar cansado, fadigado, ter dores de cabeça constante. Por causa da falta de hormônio, algumas doenças autoimunes começam a surgir, como é o caso da esclerose múltipla, como é o caso do Alzheimer, o mal de Parkinson. Algumas doenças começam a surgir, como é o caso da artrite reumatoide, da artrose, gota, diversas doenças, não só na parte neurológica, as doenças neurodegenerativas, mas também na parte esquelética, na parte muscular. Nós não podemos, de fato, viver sem hormônio, ou viver com os hormônios em deficiência, baixos. Então o que eu tenho que fazer? Eu, mulher com 30 anos de idade, tenho que fazer o quê? Procurar imediatamente um terapeuta que entenda e que aplique, né, o controle hormonal. Você tem que fazer a sua modulação hormonal. Mas não é qualquer hormônio, como é feito na maioria dos casos, porque na maioria dos casos é anticoncepcional. São hormônios feitos que você não queira nem saber o que é feito. São hormônios sintéticos. São hormônios que nem deveriam ser chamados de hormônios, porque hormônios não são. Agora a terapia holística,
ela trabalha com o hormônio feminino, com o verdadeiro hormônio, com aquele hormônio que é bioidêntico ao teu. Ela trabalha com ervas medicinais e com alguns minerais que devolve para você a quantidade de hormônio que você necessita, que você precisa para viver bem, sem sintomas, sem sinais e sem nenhuma raiz de doença. Ou se houver já desenvolvido alguma doença, feita a remissão desse problema para que você não tenha nem as dores e nem os traumas que você tem quando você sente os sinais e os sintomas te agravando a toda hora. Então é normal você ver mulheres com 35, 40 anos entrando no climatério, quando deveriam entrar aos 50, aos 55, mas por que entraram muito antes? Em alguns casos, por causa do declínio hormonal. Então o declínio hormonal traz diversas doenças para a vida da mulher e também a osteoporose. Uma pessoa com osteoporose, ela fica com os ossos tão enfraquecidos que num banho de chuveiro você pode fraturar o osso da sua bacia. Você pode ter uma fratura no fêmur, o osso da coxa. Assim como também você pode ter uma fratura na tua vértebra, em uma das tuas vértebras. E na maioria das vezes não há dor nessa fratura, por incrível que isso possa parecer. Então você tem uma fratura ali e não há dor. É por isso que na maioria dos casos, quando vai se descobrir a osteoporose, é quando realmente já se teve um problema de fratura. E até você se hospitalizar, fazer uma cirurgia, porque na maioria das vezes é necessária uma cirurgia, é necessário às vezes até a substituição dessa vértebra ou de um pedaço desse osso, dependendo da altura em que ele foi fraturado. A recuperação disso é muito demorada. Tanto é que existe um índice também alarmante de que cada 6 mulheres ou cada 6 pessoas que se internam para fazer um tratamento de fratura por conta da osteoporose, pelo menos 6 meses ou 1 ano depois que elas saíram da mesa de cirurgia, elas vão a óbito. Não conseguem recuperar mais, não conseguem se recuperar mais daquela fratura. Isso é um dado alarmante, além de ser muito triste. Então, por que esperar para que isso aconteça? Sendo que há um tratamento a ser feito antes, e é um tratamento natural, é um tratamento bioidêntico, é um tratamento natural, é um tratamento ativo, que não vai te causar mal nenhum. Porque na maioria das vezes falam muito mal da reposição hormonal ou da modulação hormonal, que a modulação hormonal e a reposição hormonal podem causar câncer de mama ou câncer de útero, e isso é verdade. Quando é esse hormônio sintético que é apresentado aí pelos laboratórios farmacêuticos, quando é esse hormônio que não é ativo e nem bioidêntico, isso causa realmente, na maioria dos casos, causa realmente o câncer de mama. A probabilidade é muito grande de causar o câncer de mama e o câncer de útero. Mas não é o caso com hormônios bioidênticos, naturais e ativos. E isso que eu estou dizendo para vocês está lá no PubMed, está lá no Google Acadêmico, está lá no cielo.com. Não existe uma senha que você precisa entrar lá. Você vai entrar lá no Google e colocar Google Acadêmico e ler sobre osteoporose. Tratamento de osteoporose. Você vai ver que os tratamentos são bioidênticos, naturais e ativos. Uma molécula bioidêntica, natural e ativa, quando você ingere ela, que ela acessa a tua célula reconhece, porque tem material genético igual circulando na tua corrente sanguínea, e o teu organismo não vai ter trabalho de eliminar aquela molécula. Pelo contrário, ele vai absorver e vai conduzir para o lugar certo, porque é necessário que você tenha moléculas e células bioidênticas circulando na tua corrente sanguínea o tempo todo. Então todo o tratamento que você for fazer hoje, sempre peça remédios, medicamentos, suplementos bioidênticos, ativos e forma natural. Se a pessoa com quem você está se receitando não tiver esse medicamento, saia de lá, procure um terapeuta holístico, procure alguém que trabalha com medicamentos ativos, bioidênticos e naturais. É necessário que se faça isso para você não desenvolver outro problema. Porque na maioria das vezes que você vai tomar um medicamento, um remédio que não é bioidêntico, que não é natural, não é ativo, ele vai abrir um problema em outro lugar.
E aí você vai no médico novamente, aquele médico da outra especialidade, e ele vai te passar um outro remédio que já foi desenvolvido através de um sintoma por conta do primeiro remédio. E aí vai virando uma bola de neve. O remédio bioidêntico, natural e ativo, não. Você toma esse remédio e ele vai servir exatamente para aquele problema que você tomou. Ele vai restaurar a tua saúde de uma forma natural, bioidêntica e ativa. Então vamos lá. A outra pergunta diz assim: é verdade que as mulheres têm mais osteoporose que os homens? E qual é o motivo? Sim, é verdade. É verdade que as mulheres têm mais osteoporose do que os homens. Isso tanto é verdade que ser do sexo feminino já é um fator de risco muito importante para a osteoporose. Olha só isso. É tão verdade que as mulheres têm mais osteoporose do que os homens, que o fato de você ser mulher já é para você um fator de risco de desenvolver a osteoporose. Tendo em vista que uma em cada 3 mulheres vai desenvolver osteoporose até os 65 anos de idade. Isso é uma estatística. E o que é que nós precisamos para mudar essa estatística? Nós precisamos que as mulheres se conscientizem que se você não tem ainda 30 anos de idade, você tem menos de 30 anos, não espere chegar nos 30 anos para poder já fazer esse controle hormonal, essa homeostase hormonal no teu organismo. Você precisa fazer isso desde já, mesmo que você não apresente nenhum sinal, mesmo que você não apresente nenhum sintoma, mesmo que você faça todos os seus exames e esteja tudo ok, você precisa suplementar para manter tudo ok. É isso que a classe médica ainda não ensinou aos pacientes. É isso que a indústria farmacêutica não quer que você saiba, que não adianta você esperar só dos alimentos naturais. Porque o nosso solo está há muitos e muitos anos empobrecido. Nós não temos mais os nutrientes necessários para a absorção do nosso organismo, porque o nosso solo está empobrecido, porque todos os anos nós temos que produzir muito alimento, porque muita gente precisa comer e comer rápido. Então a terra não descansa mais. O que você vê hoje em dia é adubos, agrotóxicos, de monte para fazer com que essa planta cresça rápido. As plantas hoje têm que crescer rápido. Eu já disse isso em outros vídeos. Você vai numa granja, você vê lá os pintinhos saindo da chocadeira e daqui a 45 dias ele tem que estar pronto para o abate, tem que crescer rápido, porque senão você não alimenta a população mundial. E isso é um problema sério, porque nós deixamos de ter os nutrientes necessários nesses alimentos para suprir a necessidade dos nossos hormônios, das nossas vitaminas, dos nossos minerais. Não temos mais, não o suficiente. E aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos suplementar. Porque se a gente não suplementar, não é da noite para o dia, mas ao longo dos anos, o nosso organismo vai tentando todos os dias fazer essa homeostase, deixar o nosso corpo, as nossas células, os nossos órgãos em equilíbrio. E ele consegue, porque ele é uma máquina perfeita. Deus fez o nosso organismo perfeito e ele consegue deixar em homeostase. Mas aqui ou ali vai escapando, um radical livre, vai escapando uma célula em pH mais alta do que o nosso organismo deveria ter, deveria aceitar, e automaticamente a gente vai adoecendo. Vai adoecendo aos poucos, até desenvolver um problema mais sério. É quando nós precisamos ir ao médico, fazer exames, algumas cirurgias. E tem casos que são irreversíveis. Tem casos que chegam num momento em que não dá mais para fazer nada. É exatamente isso que nós devemos evitar. E nós só evitamos isso com uma coisa: prevenção. E a melhor forma de prevenir as doenças na vida do ser humano é suplementando. Suplementando as necessidades que nós temos do dia a dia, de hormônios, de vitaminas, de minerais. Nós precisamos suplementar. Então, voltando aqui de novo, à pergunta. É verdade que as mulheres têm mais osteoporose do que o homem? Já vimos que sim, porque o fato de ser mulher já é um fator de risco. Sabe-se que uma em cada 3 mulheres desenvolve osteoporose no período pós-menopausa, que é depois dos 60 anos de idade. Enquanto no caso dos homens, acima de 60 anos, apenas 1 em cada 6. E isto é explicado essencialmente
pela diminuição do estrogênio, principal hormônio produzido pelos ovários. Após a menopausa, hormônio este que no sexo feminino tem a importância da ação protetora contra a perca óssea. Olha só que coisa interessante. Esse dado científico foi tirado dessas plataformas. Um estudo foi feito sobre isso. O fato de você perder a progesterona, o fato de você perder o estrogênio, faz com que a tua densidade óssea diminua, porque ele é o principal hormônio que, através dos ovários, faz com que você desenvolva, né, com que as suas células osteoclastas tire o osso antigo e que as células osteoblastas coloquem o osso novo. Então, quando você não tem mais o hormônio, ou quando ele está diminuído, quando ele está na fase de declínio, a dificuldade é maior da produção do osso, né, da produção da massa óssea e também do envio desse cálcio que está na corrente sanguínea para o osso, para o local onde ele deveria estar. Então, não só é verdade que a mulher tem mais osteoporose, como o fator chave principal é o declínio hormonal. E aí nós estamos falando de osteoporose, mas para diversas outras doenças, esse declínio hormonal é a chave que vira e que abre a porta para muitas doenças acontecerem em tua vida. Então, não espere ficar com 45, 50 anos para começar a fazer sua modulação hormonal. Faça desde já. O ideal seria que aos 20 anos de idade, 25 anos de idade, a mulher já fizesse os exames de hormônio, fizesse todos os exames necessários, um check-up completo para ser checado, para ser visualizado por um terapeuta e já começasse essa modulação hormonal. Porque o terapeuta sabe a quantidade de hormônio que você está precisando. Ele sabe como modular esse hormônio na tua corrente sanguínea, no teu organismo, para que isso também não seja um exagero, para que você não tenha hormônio demais também e desenvolva outro problema. Então tem que ser uma coisa feita dentro do esperado, que é a homeostase, que é o controle, que é o equilíbrio desse hormônio. Quais são os principais sintomas da osteoporose? E é aqui que vem um dos problemas mais sérios dessa doença, né? Quais os principais sintomas? A diminuição da massa óssea, mesmo em níveis que podem ser caracterizados como osteoporose, normalmente não acarreta sintomas. A osteoporose funciona dessa forma, como um ladrão silencioso, que de maneira lenta e progressiva promove a perca óssea, a perca da massa óssea, até que o osso fique tão fraco a ponto de que não suporte nem o esforço mecânico, o caminhar, o andar, o se mexer, correndo o risco de fraturas espontâneas. Nesse momento, ou seja, já existe um estágio mais avançado da doença. Aí o paciente pode apresentar dor. Então, quais são os sintomas da osteoporose? Não tem sintoma. Simplesmente não tem sintoma. Você pode, por exemplo, ter uma dor na altura do teu fêmur, da tua coxa, no joelho, ou no quadril, ou nos punhos. Você pode sentir dor e de repente ir lá fazer um exame e você já vai estar com osteoporose. Então é necessário que esse exame seja feito antes. Não esperar para fazer o exame só depois que sentir alguma dor. Não esperar para fazer a tua modulação hormonal só depois que você entrar no climatério, quando você estiver sentindo lá os fogachos diurnos e os calores noturnos, que você não estiver suportando mais, como eu atendi uma paciente esses dias, e ela me falou que fica no seu ambiente de trabalho com o ar-condicionado em 17 graus e suando. Pensa num sofrimento terrível. Esses sinais e sintomas trazem para a vida das mulheres. Ar-condicionado de 17 graus, que era para você estar com frio, né? Mas a pessoa está ali suando, molhada de suor. Atendi esses dias também outra paciente que, à medida que ela falava comigo, ela tinha uma toalhinha do lado aqui que ela ficava se secando o tempo todo. Não estava tão quente assim. Ela com o ventilador ligado em cima dela e se secando o tempo todo. Esses fogachos diurnos, esses
calores noturnos, essa sensação de aperto, essa sensação de que você está sendo sufocada, isso é horrível, horrível, sem contar nas cólicas, nas dores que você sente no pé da barriga, no útero, parece que teu útero está inchado o tempo todo, parece que você tem um útero maior do que o teu corpo pode suportar. Tudo isso são sinais e sintomas de um climatério que na maioria das vezes não era nem para estar ali ainda. Mas por causa do declínio hormonal, da queda hormonal, você está com todos esses sintomas. E aí você vai esperar o quê para se tratar? Você vai esperar um diagnóstico pior? Não, né? Não faz isso. E você que é mãe, você que tem já sua filha com uns 15, 20 anos de idade, já providencia os exames da tua filha. Se tiver tudo ok nos exames, maravilha. Mas você não pode deixar de suplementar, nem você, nem a tua filha, nem o teu filho, nem o teu esposo. Todas as pessoas devem suplementar. Cada um o suplemento que é necessário para si. E isso é feito um estudo, é feito um levantamento e a gente descobre qual é o suplemento que você necessita, que você precisa para manter o teu corpo, manter o teu organismo, manter a tua estrutura em homeostase. Mas é preciso que você dê o primeiro passo. É preciso que você confie, que você acredite, que você saiba que as coisas é desse jeito. Ninguém está fazendo algo aqui de brincadeira, nem inventando nada. O que nós estamos trazendo aqui, principalmente eu, com o compromisso que eu tenho com a vida humana, por ser alguém da saúde, um terapeuta holístico, é algo verídico, provado cientificamente. E eu estou tentando ajudar as pessoas, primeiro conscientizando elas de que elas precisam se cuidar, se tratar antecipadamente, antes que o problema chegue. Porque depois que o problema chegar, não é tarde demais, mas fica mais difícil o processo ser revertido. Fazer uma remissão de uma doença. A maioria dos pacientes que eu tenho atendido já estão com problema, mas não é esse o objetivo da terapia holística. Não é essa a meta da terapia holística. O objetivo da terapia holística é atender pessoas com saúde. Para quê? Para a gente gerar mais saúde ainda. Ah, mas eu vou ter que passar no terapeuta holístico e tomar medicamentos, remédios e suplementos alimentares sem estar doente? Sim, vai. Exatamente para você não ficar doente. Exatamente para você não ficar doente. Então as mulheres acima dos 25 anos de idade, começa a se cuidar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A maioria dos casos, a maioria das pessoas, homens e mulheres, tá? Agora aqui eu vou englobar todo mundo. A maioria das pessoas estão com a sua vitamina D, com o seu hormônio D, lá embaixo, com deficiência. Em 20, 25, às vezes com 16, 18. E aí quando você está com o hormônio D, que tem mais de 80 funções no organismo, o hormônio D, a vitamina D, ela tem mais de 80 funções no seu organismo. E a principal delas, a principal função do hormônio D, da vitamina D, é ativar o teu sistema imunológico. É fazer com que a tua força vital, com que o teu sistema imunológico esteja ativo, pronto para combater os vírus, para combater as células negativas que circulam no teu corpo, os radicais livres e tudo aquilo que não é para estar no teu corpo, ou se está, para não te adoecer, é o sistema imunológico que atua. Né? Então vírus, bactérias, fungos, quando você está com o teu sistema imunológico ativo, em alerta, por mais que você contraia esses vírus, esses fungos, essas bactérias, ele vai, através das suas células poderosas, eliminar esses vírus, essas bactérias, esses fungos, essas inflamações, essas manifestações de multiplicação de células cancerígenas. Quando você está com o seu sistema imunológico ativo, você, por mais que adoeça, mas você adoece por um curto espaço de tempo. Essas células danosas, esses vírus, esses fungos, essas bactérias não conseguem te vencer porque o teu sistema imunológico está ativo. E a única vitamina, ou uma das principais vitaminas que conseguem ativar o teu sistema imunológico e fortalecê-lo e dar força para ele, é a vitamina D. É o hormônio D,
que nós conhecemos como vitamina D. Mas para que ele possa ativar o nosso sistema imunológico, ele tem que estar em nossa corrente sanguínea, né, no mínimo 70 nanogramas. No mínimo. Se estiver acima disso, 75, 80, 90, 100, está excelente. Não tem nem resfriado. Se tiver, um dia ou dois, ele já elimina. Mas a maioria das pessoas estão deficientes de vitamina D. A maioria está abaixo de 30, abaixo de 20. E isso é um problema muito sério. E o resultado de quando se toma vitamina D é muito rápido. Eu atendo uma paciente que ela começou há 60 dias atrás a tomar vitamina D, ela estava em 23 estava a vitamina D dela. Depois de 2 meses está com 63. Ou seja, aumentou 40 nanogramas no sangue. Isso já deu para ela uma vitalidade, porque todos os outros exames dela, o hemograma completo que ela fez, principalmente quando envolve hormônios, estão todos regulados, estão todos em homeostase. E essa pessoa que está atendendo tem 47 anos de idade. Já deveria estar no climatério, já deveria estar com os hormônios em declínio. E estava, né? Antes de fazer o protocolo estava. Só que o protocolo, já para ela, em 2 meses, fez um efeito gigante no organismo dela. Então funciona, resolve. Outras pessoas também estão com deficiência de vitamina K2 e MK7. E essa vitamina K2 e MK7, entra exatamente nessa questão da osteoporose. Se você não tem níveis suficientes no teu sangue, na tua corrente sanguínea, no teu organismo, de vitamina K2 e MK7, você está com sérios problemas. Porque o que vai acontecer com você, com D3 baixo, com vitamina K2, MK7 baixa no teu organismo, é que o cálcio que está circulando na tua corrente sanguínea, em vez de ir para o osso, que é onde ele deveria estar, é onde o cálcio deve estar, ele vai começar a repousar, porque ele é mais pesado do que o sangue, ele vai começar a repousar sobre as tuas artérias. E a principal artéria a qual ele repousa é a maior artéria que nós temos no corpo, que é a aorta, que sai do ventrículo esquerdo do coração e vai até a altura do umbigo, na 4ª vértebra, e dali se divide em 2 artérias para irrigar os membros inferiores. Então, na maioria das vezes, também tem pacientes que estão com essa artéria, com a aorta, calcificada na altura do abdômen. E graças a Deus que é na altura do abdômen. Já pensou se é na altura do peito? E o que é a calcificação da artéria? A artéria é onde o sangue sai do coração puro, oxigenado, né, e vai para o corpo, vai para todas as células. Né? E a principal artéria que conduz o sangue é a aorta. E se ela está calcificada, ela está com uma parte dela tampada, porque o cálcio parou ali e está dificultando a passagem sanguínea, a corrente sanguínea. E à medida que está dificultando a corrente sanguínea, você pode ter um problema sério, porque a tua circulação não está normal. Isso pode acarretar diversos problemas, tá? E se é na altura do peito, pode acarretar problemas, inclusive, cardíacos, doenças cardíacas, tá? Então, quem tem osteoporose está correndo um risco muito grande de também desenvolver uma doença cardíaca, porque a calcificação das artérias pode também ser no coração. Pode calcificar as veias e as artérias do coração. É uma calcificação coronária. Então, é necessário que se faça um tratamento urgente para que isso não aconteça. Tá? E quem está com osteoporose, com certeza, tem níveis altos de cálcio, mas está na corrente sanguínea e não está no osso. E aí, qual que é a vitamina que ajuda a esse cálcio, a descalcificar as tuas veias e artérias e a levar esse cálcio, conduzir esse cálcio para o osso? É a vitamina K2 e MK7, que geralmente é ingerida, tomada junto com a D3 na mesma fórmula. Então, quem toma a vitamina D, toma também a K2 junta, na mesma forma, na mesma cápsula. Porque a vitamina D, ela por si só, ela consegue fazer com que o seu intestino tenha uma absorção maior do cálcio. Então, quando você toma a vitamina D3, ela além de despertar o teu sistema imunológico, ela ainda produz, falei para vocês que ela tem mais de 80 funções no corpo, ela ainda faz com que o teu intestino absorva mais cálcio dos alimentos que você come. Porque os alimentos que você come são ricos em cálcio. Todos eles, a maioria deles. Então a vitamina vai fazer com que você absorva, mas a absorção é maior
E sendo uma absorção maior, mais cálcio você vai ter circulando na tua corrente sanguínea. Aí a vitamina K2 e MK7 vai pegar esse cálcio e vai levar lá para o osso, que é o lugar onde ele deve estar, onde a densidade óssea está baixa, onde você está com pouca produção de osteoblastos. É lá que ele deve estar. E a K2 vai fazer esse trabalho. Muitos também estão deficientes de magnésio, a maioria está deficiente de magnésio. O nosso país, por si só, tem um solo empobrecido de magnésio, né? Porque magnésio vem de magma, né? Magma vem de lava de vulcão. E nós não temos vulcão no Brasil. Então, poucas regiões no Brasil têm um solo com muito magnésio. A maioria do solo brasileiro está empobrecido de magnésio. Então, nós não temos magnésio suficiente nos alimentos, nem na água, a água magnesiana, para suprir a necessidade do nosso organismo. Então, o que é que nós temos que fazer? Suplementar. E o magnésio, se a vitamina D provoca uma absorção maior do cálcio e a vitamina K2 faz com que esse cálcio vá para o osso, o magnésio acelera esse processo. Se a vitamina D tem 80 funções no nosso organismo, o magnésio tem 390. E uma delas é acelerar o processo de absorção do cálcio. A vitamina D aumenta a absorção, o magnésio acelera o processo e a K2 leva o cálcio para o osso. Então veja como há uma junção de vitaminas, hormônios e minerais trabalhando juntas. Uma fazendo um papel, outra começa onde a outra terminou, uma inicia onde a outra finalizou, e tudo isso com comprovação científica. Tudo isso com comprovação científica. E o colágeno? A maioria das pessoas estão com o nível de colágeno tipo 2 baixo na corrente sanguínea, e o colágeno é essencial para a produção de massa óssea. O colágeno é essencial para a produção da densidade óssea do tutano dentro do osso. É necessária, precisa. E os aminoácidos essenciais, que são 8 os principais aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, tem que ser de fonte externa, tem que ser através de suplementação. Então, gente, tem muita coisa que nós estamos deficientes e nós não sabíamos disso. Né? A maioria ainda não sabe, não tem esse conhecimento. E quando tem esse conhecimento, é também pregado que todas essas coisas que eu falei, a vitamina D, a vitamina K2, o magnésio, os aminoácidos essenciais, o colágeno tipo 2, é pregado que esses ingredientes em excesso, eles causam intoxicação. Né? Engraçado isso, né? Os remédios que são sintéticos e que são danosos à saúde não causam intoxicação. São os que mais causam intoxicação. Né? Repito novamente, vou fazer uma live sobre isso ainda essa semana, tá? Semana que vem agora. Sobre a intoxicação medicamentosa. E aí vocês vão ver o que é realmente uma intoxicação medicamentosa e quais são os remédios que causam. Agora, remédios naturais, bioidênticos e ativos, causam intoxicação? Não, não causam. E principalmente quando você tem um homeopata, um fitoterapeuta ou um terapeuta holístico cuidando do teu caso, vendo os teus exames sanguíneos, vendo tendo uma entrevista com você, fazendo uma anamnese com você, observando a tua face, a tua boca, o teu olho, a tua cavidade nasal, a tua pele, se está oleosa, se está seca, as tuas queixas, você falando das tuas queixas, ele te analisando tanto física como psicologicamente, ele vai saber a medida exata da qual você precisa, para que você não tenha nenhum tipo de problema. São remédios naturais, bioidênticos, ativos, isso já não causa, por si só, eles não causam nenhum tipo de problema, mas se a questão é a dosagem, você vai tomar na medida certa, a quantidade certa, no tempo certo, vai fazer as trocas que forem necessárias, as substituições que forem necessárias. Não tema isso. Procure imediatamente alguém para te suplementar, para fazer com que você seja uma pessoa saudável. Se você já é saudável, mantenha essa saúde. E se você está com problema, já tem uma doença instalada, procure ajuda, porque há como fazer uma remissão dela e você viver bem sem os sinais e sintomas que tanto te perturbam e são desagradáveis, muito desagradáveis para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. Onde costumam ocorrer as fraturas no caso de osteoporose? Onde essas fraturas costumam ocorrer? Veja bem,
As fraturas mais comuns são as fraturas de vértebras, né? A compressão e achatamento da coluna levando à diminuição da estrutura. Fratura de quadril, do colo, do fêmur, do punho e das costelas. Olha os locais aonde as fraturas costumam mais acontecer. Por causa do peso da estrutura óssea do corpo, e esse osso está muito frágil, as vértebras costumam ter fratura. O peso, o achatamento faz com que você frature vértebra. Em alguns casos, é preciso fazer uma cirurgia para substituir essa vértebra por um implante. Aí vai ser colocado lá uma vértebra que, por mais que seja um material adaptável ao corpo, nunca será igual à vértebra natural. Então você vai ter problema a vida toda com aquilo ali, porque há uma rejeição natural daquilo que não é bioidêntico, há uma rejeição natural daquilo que não faz parte do teu organismo. Então imagina você ter uma fratura numa vértebra, você precisa trocar aquela vértebra por uma que não é natural, por uma de silicone, ou seja o material que for, mas que não é natural. Imagina a quantidade de problemas que você vai ter com isso. A mesma coisa acontece quando você tem uma fratura de fêmur. Na maioria, 99% dos casos, você vai ter que colocar uma gaiola, vai ter que colocar parafuso no teu osso e rezar, pedir para Deus para que esse osso venha realmente ser restaurado, porque senão, como eu falei, na maioria dos casos, quando a pessoa sai do hospital, ela depois de 6 meses, 1 ano, vai a óbito, porque não consegue recuperar mais. E por ficar parado muito tempo, a densidade óssea aumenta mais ainda a sua diminuição e a osteoporose ainda agrava cada vez mais. Então assim, é uma doença silenciosa e mortal. Mortal. É preciso correr contra o tempo para poder fazer um tratamento dessa doença, para que você se livre, né, desses sintomas e sinais, e para que você não corra esse risco. Como diagnosticar a osteoporose? Essa é a parte boa, né, do processo. Tenho como fazer isso antes? Eu tenho como fazer um exame para que eu saiba se eu estou com osteoporose ou não? Tem. Existe um exame chamado densitometria. Densitometria. Se você fizer a densitometria, você vai saber se você está com osteoporose. Mas também você vai identificar a osteopenia. A osteopenia é uma doença que vem antes da osteoporose. Ou seja, lá pelos 35, 40 anos de idade, uma dessas 3 mulheres que teriam a osteoporose lá nos 65 anos de idade pós-menopausa, geralmente se desenvolve com o declínio hormonal, se desenvolve a osteopenia nessas mulheres. E aí quando você faz a densitometria, você vai identificar se você tem a osteopenia. Se você tiver osteopenia, que é o início da perca da massa óssea, é o princípio da perca da densidade óssea, você consegue combater com um tratamento, de novo, natural, bioidêntico e ativo, você consegue combater e reverter o problema, aí tem cura. Aí 6 meses depois, 7 meses depois, você vai fazer um novo exame, não vai mais aparecer a osteopenia. Você vai estar curado da osteopenia. Agora, para você identificar a osteopenia antes da osteoporose, precisa fazer um exame muito antes. Precisa correr atrás muito antes. E aí qual que é a idade? A idade é a partir dos 30 anos. Tem que fazer isso anualmente. Tem que fazer isso anualmente. E já fazer o tratamento. Eu fui lá, fiz a densitometria, mas eu não tenho osteopenia. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, mas os teus hormônios continuam em declínio. Não tem como fugir disso. A única forma de você não ter o teu estradiol, não ter o teu progesterona abaixo daquilo que é a medida que teu organismo precisa que ele esteja, é suplementando. É fazendo, não a reposição hormonal nesse caso, mas é fazendo a modulação hormonal, é fazendo o equilíbrio. É fazendo o equilíbrio. E para você fazer isso, não pode ser um hormônio sintético. Tem que ser um hormônio bioidêntico, tem que ser um hormônio que o teu organismo reconheça, tem que ser um hormônio que o teu organismo saiba o que é, que quando entrar na célula, a célula vai abraçar e conduzir para onde ele tem que ir, fazer a homeostase do teu organismo. É necessário que você suplemente, não tem como fugir disso. Então vai lá, faz um exame
densitometria, verifica como é que está a tua situação. E aí, se você não tiver nada, der tudo ok, tudo certinho, procura um terapeuta holístico. Faz a tua suplementação. Mulher, você que já está aí com 25, 30 anos, não deixa isso para amanhã. Corre atrás disso hoje, tá? Vai o mais rápido possível para você evitar que uma doença terrível como essa possa acometer a tua vida. Essa e outras tantas, tudo por conta dessa questão do declínio hormonal. A mulher precisa se conscientizar disso, que toda mulher não tem como escapar. Depois dos 30 anos, inicia-se um processo de declínio hormonal. Os seus hormônios nunca mais serão os mesmos, a não ser que você cuide disso já, o quanto antes. Como diagnosticar, né? Já falamos sobre isso, como diagnosticar a osteoporose? Através desse exame, né? A densitometria óssea é o exame recomendado no diagnóstico da osteoporose. Ela fornece a medida quantitativa da perca de massa óssea no teu osso. O exame não é invasivo e nem doloroso. As principais indicações para a realização do exame são mulheres acima de 65 anos de idade. Não, isso não está correto, tá, gente? Não é para só esperar 75 anos de idade para fazer, tá? Tem que fazer antes. Mulheres na pós-menopausa também não está correto, tá? Precisa esperar também. Tem que fazer antes, não precisa esperar. E adultos com antecedentes de fratura por fragilidade. Então, assim, eu fiz questão de colocar isso aqui para falar para vocês que não é para esperar ter 65 anos de idade. Não é para esperar ter nem 45 anos de idade, é para fazer esse exame aos 30. Já para, se tiver osteopenia, já se identificar e já tratar, já fazer o tratamento imediatamente. Aí vem também outra parte aqui de como prevenir, né? Tem algumas coisas que são colocadas também de como prevenir a osteoporose. Com umas coisas eu concordo e com outras não. Tenho que ser sincero com vocês, tá? A falta da prevenção da osteoporose resulta em algum tipo de fratura em metade das mulheres ao redor dos 70 anos. Né? E por isso é fundamental realizar as medidas preventivas listadas abaixo. Aí vem lá, alimentação rica em cálcio é uma das coisas que eu não concordo, tá? Eu não concordo que você, por exemplo, suplemente cálcio. Eu acho que a alimentação, como está dizendo aqui, é a coisa correta de se fazer. Quando você consome os alimentos que nós temos no dia a dia, apesar do solo empobrecido, apesar de nós não termos mais nos alimentos a quantidade de vitaminas e minerais que nós precisamos, o cálcio, ele tem bastante. Tá? Então você vai ter bastante cálcio no leite, vai ter bastante cálcio nas frutas, vai ter bastante cálcio nos legumes, nas verduras, tá? Então não há necessidade de suplementar cálcio. Eu não passo, raramente um suplemento de cálcio para alguém é muito difícil. Então eu não acho necessário. Se você tem, por exemplo, pessoas que estão com osteoporose, nem estão ainda com osteoporose, estão com osteopenia, e estão com artérias calcificadas, é porque você tem cálcio. Ele só não está no lugar certo. Então, o tratamento, o protocolo ajuda esse cálcio que está parado na tua corrente sanguínea, ou ainda está circulando lá, que não desceu ainda para as paredes coronárias, a levar esse cálcio para o osso, que é o lugar onde ele deveria estar, tá? Então, alimentação rica em cálcio. Está aqui, leite, derivados, vegetais, como folhas verdes. Quanto mais verdes forem os vegetais e os alimentos, mais cálcio tem, carnes e peixes. Eu só tiraria daqui o leite, tá? O leite é bom evitar porque quando você toma leite, você inflama o teu intestino. O teu intestino fica inflamado com leite. Eu não aconselho as pessoas a se alimentarem de leite, tá? Porque ele inflama o intestino. Então, se você vai tomar K2-MK7 para fazer uma absorção de cálcio lá no teu intestino e conduzir esse cálcio lá para o osso, se você toma o leite e tem o intestino inflamado, você não vai conseguir fazer com que essa vitamina desenvolva esse processo natural dela. Tá? Então o leite impede esse processo natural. E se você estiver fazendo, por exemplo, um protocolo já para osteoporose, aí sim você não pode tomar leite. Tá? Ah, mas não vai aumentar o cálcio no sangue? Eu não quero que você aumente cálcio no sangue, sendo que você já tem artérias calcificadas. Você entende isso? Se está calcificado é porque tem cálcio em excesso. O cálcio só não está no lugar correto. Ele precisa ir para o lugar correto, que é o osso. E aí quando você ingere a K2-MK7 junto com a D, um vai fazer com que a absorção seja maior. O outro, que é o magnésio quelato, vai
acelerar esse processo de absorção, e a K2-MK7 vai levar esse cálcio para o osso, vai descalcificar as tuas artérias e levar para o osso. É isso que precisa fazer. Tá? Então, alimentos ricos em cálcio, ok, tirando o leite ali, que é um problema, mas reposição de cálcio eu não sou a favor. São raros os casos, tá? Mas vamos lá, vamos para frente. Exposição regular ao sol, muito bom, já que o sol é necessário para a formação de vitamina D no organismo. Isso é verdade. Se você conseguir ficar todos os dias, pelo menos 20 minutos no sol do meio-dia às 4 da tarde, com 80% do teu corpo exposto, você consegue absorver de 15 a 20 mil UI. De 15 a 20 mil UI, 20 minutos por dia. Meio-dia às 4 da tarde, com 80% do corpo exposto. O problema é, quando é que nós conseguimos, numa vida corrida como a nossa nos dias de hoje, quando é que nós conseguimos todos os dias ficar no sol do meio-dia às 4 da tarde, entre meio-dia e 4 da tarde, mas 20 minutos só, tá? Quando é que nós conseguimos ir com 80% do corpo descoberto? A gente não consegue fazer isso, porque não temos tempo para isso, não temos tempo hábil para isso. Então qual que é a solução, além de se expor ao sol depois do meio-dia? Que é onde tem um raio UVB que produz na nossa pele, né, através do colesterol, da gordura, do lipídio, produz na nossa pele a vitamina D. Qual que é a outra opção? É suplementar. A quantidade ideal para cada pessoa, um tempo ideal para cada pessoa, quantas cápsulas tomar também é um ideal para cada, é um número ideal para cada pessoa, então é individualizado o tratamento, tá? Então se expor ao sol é muito bom. Se a gente tivesse tempo hábil para isso, não precisava nem comprar a vitamina D, né? A vitamina D está de graça, o sol nos dá de graça. Se tiver tempo hábil para isso, faça, tá? Manter os níveis de vitamina D em valores adequados para cada grupo etário e conforme os fatores de risco. É isso mesmo, manter os níveis de vitamina D adequados, né, e para cada grupo etário, claro, crianças, jovens e adultos, né, e pessoas mais idosas, tem um número adequado, a quantidade adequada de se tomar vitamina D. Né? Tem a quantidade adequada. É claro que nós, que somos terapeutas holísticos, trabalhamos com uma quantidade maior, porque nós estudamos nos artigos científicos que o que é dado geralmente, comumente aí pela medicina convencional, não faz efeito nenhum. Eu pego um adulto aí de 70 quilos e vai dar 2.000 UI por dia para ele, 2.000 UI a minha filha de 6 anos toma. Então não vai adiantar nada para o adulto, não vai crescer. Essa paciente que eu falei para vocês, que tem 47 anos de idade, 58 quilos, ela estava tomando 10.000 UI por dia. Todos os dias, de segunda a segunda, 10.000 UI por dia. É por isso que uma pessoa com 55 quilos, com 47 anos de idade, que toma 2.000 UI por dia, está com 20 nanogramas no sangue, toma 2.000 UI por dia, em 6 meses ela não vai estar nem com 30. Porque 2.000 UI não vai ser suficiente, porque a vitamina D ela é uma vitamina lipossolúvel. Assim que você a ingere, ela procura um lugar com gordura. E o tecido adiposo mais gorduroso que tem no ser humano é a região do abdômen, a barriga. Então ali mesmo já fica os 2.000 UI. Não vai nem para a corrente sanguínea direito, não chega aí para o fígado, como deveria ir para os rins, não vai. Então tem que ser 10.000 UI por dia acima de 55 quilos para ele surtir um efeito positivo. E eu já tenho tido esse efeito positivo, experiências clínicas, experiências, é claro, dos estudos científicos, experiências clínicas comigo. Tratamentos que foram feitos por mim. Da pessoa estar lá com 23 nanogramas no sangue de vitamina D e 2 meses depois tomando 10.000 I, subir para 60. Ah, mas se essa pessoa chegar em 70 e 80, aí nós vamos regular. Chegou no 80, o que a gente vai fazer? Diminuir pela metade, mas continuar tomando, porque se para de tomar, baixa novamente. Continua tomando, 10.000 I, vamos tomar 5.000 I e vamos controlar a cada 2 meses, a cada 60 dias fazer o exame. E controlando essa vitamina no sangue, né, esse hormônio no sangue, para que o sistema imunológico esteja em homeostase, esteja regulado, esteja equilibrado. E o resultado é o hemograma completo dela, que saiu excelente. Excelente, uma pessoa com 47 anos, com estrogênio, com estradiol, com progesterona, com hormônio folículo estimulante e testosterona com níveis normais, só se estiver suplementando. Aos 47 anos de idade, mulher com esses níveis normais de hormônios, só se estiver suplementando. Se não tiver, não está. Tá? Então, assim, é importante que se diga isso. É necessário que você
para estar com os teus hormônios em alta, né, regulados, depois dos 35 anos, 40, só se você estiver de fato suplementando. Senão, você vai estar com diversos problemas de saúde, tá? Além do climatério que já te traz um sofrimento terrível, você vai estar aí com veias entupidas, com varizes, com hemorróida, você vai estar com problemas aí sérios de dor de cabeça crônica, com palpitações, com arritmias, você vai estar com colesterol alto, você vai estar com diabetes alta, você vai estar com problema de pressão arterial, tudo isso causado pela queda desses hormônios, pelo declínio desses hormônios. Uma vez que você estabilizou esses hormônios, vão sumir as varizes, vão sumir a diabetes, vai sumir a pressão alta, vai sumir as dores de cabeça, vão sumir as dores de cabeça crônicas. Você vai passar a não ter mais problemas de fígado, né? Vocês viram que eu postei esses dias aí, né, no Instagram, no Facebook, um paciente também que chegou com gordura no fígado. É um paciente feminino, com 46 anos de idade, que também estava com gordura no fígado, provavelmente também estava lá com as suas taxas muito baixas. Mas quando o problema era a gordura no fígado, nós tratamos em 6 meses, não levou 6 meses, é porque até fazer o exame chegar nas minhas mãos foram 6 meses. Em 6 meses houve a reversão do problema. Não foi nem a remissão, foi a reversão. A pessoa passou a ter um fígado normal novamente. Ah, isso acontece? Acontece, tá lá a prova. É o mesmo paciente dos 2 exames, um apresentando lá a gordura no fígado, né? O outro exame 6 meses depois apresentando que estava normal, que não tinha nenhuma alteração, a estiose havia passado. Então assim, então é real, acontece, existe, tá? Na osteoporose também não é diferente. Prática de exercício regular, pelo menos 3 vezes por semana, estando indicados em especial exercícios tais como caminhar, correr, dançar, jogar tênis, assim como exercícios com peso, né? Que além de efeitos diretos sobre o osso, aumenta o tônus e a massa muscular, melhorando o equilíbrio e prevenindo as quedas. Então o exercício físico ele é muito importante, tá? Uma simples caminhada já é um exercício físico. Um deslocamento de um lugar para o outro, uma musculação, principalmente musculação, acompanhado, assistido por um responsável. Toda academia hoje em dia, ela obrigatoriamente tem que ter um professor da educação física formado, que conhece de exercícios físicos, conhece da educação física, para te acompanhar. Tá? É claro que às vezes é um só para acompanhar muita gente, mas você espera ele passar as instruções para poder fazer da forma correta. Tá? Principalmente as pessoas que já estão com osteoporose. Porque quem está com osteoporose tem que fazer exercício físico, tá? Obrigatoriamente. Nem que seja caminhada na esteira. Ah, tem 30 minutos de esteira. Se não conseguir fazer os 30 minutos inteirinhos, faz 10, descansa, faz 10, descansa e faz mais 10. Mas faz. Tá? É preciso fazer a caminhada. E aí, uma coisa que eu sempre alerto os pacientes é que se você já tem osteoporose, não caminha na rua. Não caminha na rua. Vai na academia ou vai numa praça especificamente para caminhada. Porque as nossas ruas hoje são esburacadas, são desniveladas, e aí você que às vezes vai atravessar um farol, o farol fecha antes do tempo, enfim, você está correndo um risco muito grande de ter uma fratura. Então não faz isso em via pública, tá? Não faz. Vai numa praça que é especificamente só para isso, para caminhada, que tenha um piso adequado, tá? Ou uma academia, uma esteira. Se você tiver como ter uma esteira em casa, melhor ainda. Se não, vai numa academia e faz isso numa academia para você preservar a tua saúde e a tua integridade física, tá? A osteoporose tem tratamento? Sim. Uma vez que diagnosticada a osteoporose e identificada a causa, medidas terapêuticas como a prática regular de exercício, alimentação rica em cálcio, manutenção de níveis adequados de vitamina D e em alguns casos, medicações específicas para aumentar a densidade mineral óssea e diminuir o risco de fraturas podem ser indicadas. É exatamente isso. Tem tratamento? Tem. E eu já citei aqui quais são os remédios que são utilizados. Muitos outros são utilizados também, mas os principais eu vou repetir. E todos esses juntos, porque um faz um trabalho que o outro não consegue fazer, mas é complementado por ele. Então a primeira coisa de quem está com osteopenia ou com osteoporose, e de quem não está também, a prevenção, o tratamento da osteoporose e da osteopenia é o mesmo tratamento da prevenção.
Você, por exemplo, que veio fazer uma consulta comigo, e você tem 35 anos de idade e teu exame não deu nada, eu vou te passar os mesmos medicamentos que eu passaria para alguém que o exame deu osteopenia e os mesmos tratamentos que eu passaria para alguém que o exame deu osteoporose. No teu caso, individualizado. Se você vier para mim e não tiver nada, eu vou te passar o medicamento. Mas se você tiver osteopenia, você vai receber os mesmos medicamentos. Se você tiver osteoporose também, só que em doses menores, num espaço de tempo mais curto, tá? Ou com uma troca de medicamento com maior ou menor frequência. Então, praticamente são os mesmos medicamentos naturais bioidênticos e ativos que são indicados, porém com essa variação, né, de quantidade, de tempo, de aproximados quantos meses fará o exame, retirar um, colocar outro, aumentar a dose, diminuir a dose, enfim, é feito toda uma manobra de acordo com a individualidade do paciente. Mas praticamente 90% dos casos, como é que se trata a osteoporose? Se trata assim, você vai passar para o paciente vitamina D, vitamina K2 MK7, que geralmente a D e a K2 são juntas na mesma cápsula. O paciente vai tomar magnésio quelato, aminoácidos essenciais e colágeno tipo 2. Em alguns casos, a gente entra também com o magnésio L-trionato, que tem uma facilidade muito maior para acessar o cérebro através da camada hematoencefálica, porque ele ajuda também nas noites de sono, ele ajuda no relaxamento das veias e das artérias, para que esse cálcio, para que a descalcificação seja mais rápida e seja mais intensa, né? E também entrar com vitamina B12. Em alguns casos, não só a B12, mas a B12, a B9 e a B6. A forma ativa, a forma bioidêntica, B12, metilcobalamina, B9, metilfolato, B6, a piridoxal 5-fosfato. Então, em alguns casos também entram a B12, B9 e B6. Não são todos os casos, mas em alguns casos também entram. Então, são esses os principais remédios naturais bioidênticos e ativos que são utilizados. Por quê? Porque esses remédios, eles vão criar a base, o alicerce da tua vida. Porque quando você ainda era um embrião e estava lá no ventre da tua mãe, sendo gerado, né, passando por um processo de formação, todos esses ingredientes estavam sendo fornecidos para você na base da tua vida. A vitamina D3, a vitamina K2, MK7, o magnésio, os aminoácidos essenciais, e os colágenos, a vitamina B12, B6, B9 e todas as outras do complexo B, né, a cianina, a tianina, a B2, a B3, todas elas estavam sendo fornecidas para você lá na formação da tua vida, na formação embrionária. Os teus órgãos necessitam dessas vitaminas, desses hormônios, desses minerais para você existir. Então, a gente trabalha com a base, com o fundamento, com os alicerces. E aí, se precisar alguma outra coisa mais para sarar o que está mais em cima da casa, né, da pirâmide, a gente vai acrescentando fitoterápicos, remédios homeopáticos, preparativos homeopáticos e vai resolvendo o problema. Mas a base, a estrutura é isso aqui. O hormônio, no caso da osteoporose, que é o nosso tema de hoje, o hormônio D3, 25-hidroxi, ele faz com que o teu organismo absorva mais cálcio dos alimentos que você come, que você ingere. Ele produz uma absorção maior. E à medida que ele produz essa absorção maior, a vitamina K2 MK7 faz com que esse cálcio, pegue esse cálcio que está sendo produzido a mais, está sendo absorvido a mais e leva para o osso. Só que ele tem um tempo para levar isso para o osso. Aí o magnésio entra acelerando o processo de condução. Ele acelera o processo de condução para o osso. E aí os aminoácidos essenciais que são necessários para uma formação física faz com que a densidade óssea aumente com uma frequência mais acelerada, faz com que o tutano do teu osso tenha uma produção muito mais acelerada. E o colágeno trabalha com as tuas articulações, trabalha com as tuas juntas, né?
criando aquele líquido necessário para que ele esteja constantemente lubrificado, né? Tanto nas juntas quanto nas vértebras, né? Que nós temos na nossa coluna. Então é todo um processo que juntos esses hormônios, essas vitaminas, esses minerais trabalham em conjunto para trazer saúde para a nossa vida. Então, mais uma vez, para a gente finalizar esse vídeo. Se você está com saúde, fez seus exames bonitinhos lá, check-up anual e está tudo ok, suplementa. Suplementa porque é necessário para que você continue com saúde. Agora, se você fez seus exames e apresentou algum problema, procure um terapeuta holístico para que você cuide desse problema, faça a reversão dessa doença ou a remissão, que você continue com ela, mas ela fica adormecida e você não tem os seus sintomas e sinais te prejudicando o tempo todo, através de remédios bioidênticos, ativos e naturais. E você vai ter uma saúde diferenciada. Vai ter uma saúde diferenciada. Eu digo sempre também nos vídeos, eu tomo esses suplementos, a minha esposa toma, os meus filhos tomam, a minha mãe toma, a minha irmã, os filhos dela tomam. Então, assim, todas as pessoas que trabalham comigo, de uma forma ou de outra, estão tomando alguma coisa, porque a gente acaba sendo beneficiado por esses suplementos e quer espalhar isso para todo mundo, porque é espalhar saúde. Além de ser uma função, uma obrigação minha como terapeuta holístico, ainda é também do pessoal. Eu comento para todo mundo que eu tenho a oportunidade de que é necessária a suplementação para que a gente tenha uma vida em homeostase, para que a gente tenha uma vida em equilíbrio. Então eu quero te dizer que é uma satisfação muito grande trazer essas informações para você. Para mim é uma alegria muito grande, é uma missão e é uma alegria muito grande. E te dizer que eu estou à disposição. Se você quiser me honrar, me procurando, vai nas minhas redes sociais, me manda uma mensagem lá no privado, vem fazer uma consulta comigo. Vamos analisar os exames, vamos analisar você numa anamnese, né, numa consulta, e ver como é que você está. E trabalhar para melhorar ainda mais a tua saúde, tá? Da tua saúde e da tua família, ok? Desde já eu te agradeço e todos fiquem com Deus.